Olá, bem-vindo. Essa é a nossa quinta aula sobre matemática, nós vamos falar agora. E eu tô aqui, vou falar de novo da educação sensorial, porque a educação sensorial está lá em matemática novamente. E por que que isso é tão interessante, tão importante? A criança, ela vai começar agora a desenvolver essa linguagem matemática, esse aprendizado da matemática como um todo, de maneira bem concreta, tocando nas coisas. E essa é uma das partes do currículo Montessori que eu mais admiro, porque fazer com que a criança aprenda, dar a ela a oportunidade de aprender matemática, que seja, ou agora estamos falando de matemática, mas de maneira tão concreta, tão real, é tão importante e faz com que esse aprendizado seja tão efetivo, que isso torna, ao meu ver, o currículo Montessori, o método Montessori, um dos métodos mais interessantes mesmo para tratar de ensinar uma criança, a ter habilidades com qualquer que seja a área, principalmente com os números, né. Se você foi uma criança que não teve muita familiaridade com os números como eu, você também vai se apaixonar, ou talvez já até seja uma apaixonada pela educação, Montessori em matemática, porque um número solto em uma folha de papel, ele é muito abstrato, mas quando você pega aquele mesmo número na sua mão, aquilo se torna real. Então esse aprendizado se torna muito mais efetivo. A maneira de aprender matemática em Montessori, traz a realidade da matemática, a realidade das quantidades, a realidade dos pesos, das medidas, e tudo isso não está só em uma folha de papel, não está só escrito, são 200 gramas, mas você começa a entender o que é 200 gramas. 200 gramas de tal material tem um volume, e aí você consegue enxergar que volume é esse. Então, colocar, envolver os sentidos, e lá na aula de educação sensorial, eu falei da importância de envolver o máximo de sentidos na aprendizagem. Eu quero até, entre aspas, corrigir aqui, lá talvez tenha dado a impressão de que na educação dos sentidos, se trabalha com todos os sentidos, mas a Thay falou, é cada sentido lá único, né? Maria Montessori isola aquele sentido e trabalha, refina aquele sentido no seu material. Mas isso fica tão bem refinado na educação dos sentidos, e agora, em matemática, por exemplo, ela usa vários sentidos para aprender aquilo. Então, ela vê a quantidade, ela pega a quantidade, então ela vai envolvendo esses sentidos, mais sentidos nessa aprendizagem. Não é só ver, não é só um número, não é só uma letra numa equação. Ela começa a Exatamente. entender as quantidades. Porque a criança de 0 a 6 anos, ela é incapaz da abstração, né? Se você perguntar, se você fala para a criança assim, que hora, assim, é nítido quando a gente tenta explicar para uma criança menor de 6 anos a noção de tempo. Ela demora para entender o que é hoje, o que é amanhã, o que foi ontem, vai passar a demorar 2 dias, é uma abstração muito grande, para ela é tudo a mesma coisa, porque para ela tudo é muito sensorial, tudo é muito concreto, né? Na educação Montessori, tudo parte do concreto para o abstrato, tudo, desde sempre, inclusive a matemática, como a Adri falou. E a matemática está presente, parece que não, mas ela está presente na vida da criança desde sempre, desde o tempo inteiro, né? Porque você pergunta quantos aninhos você tem, a criança já fala 2. A gente vai para
para a casa da vovó às 2 horas. Então, todos esses números, eles já fazem parte, porque a matemática não deixa de ser uma linguagem, né? É uma forma da gente se comunicar, é uma forma da gente se expressar, e várias coisas vão dando esse sentido de ordem, de sequência para a criança, né? Uma rotina bem definida desde bebê, a criança entende que o espaço de uma coisa, depois a sequência que vai vir outra, a importância da gente marcar o início, o meio e o fim das atividades, vai dando à criança também um sentido de sequência. A gente pode dizer que, né, por ser essa linguagem, por ser essa conquista, né, a matemática ela é fruto, né, de uma construção da humanidade, né? Ela não é uma descoberta como algumas coisas da ciência ou de história, ela foi conquistada, né? Primeiro se conquistou, né, a noção dos numerais, depois foi se estabelecendo o sistema decimal, depois isso tudo foi sendo conquistado e criado por comunidades, e isso foi sendo construído, né, essa compreensão com a contribuição de muita gente. E a criança precisa entender isso, né, para ela também ir se apropriando dessa história, né? Então, essa compreensão de linguagem, então a criança ela tem essa tendência que né, como mostra, né, toda a evolução da matemática, essa tendência e essa curiosidade, né? A criança ela é muito curiosa, ela tem vontade de saber o que aquilo significa, então a gente precisa ir construindo a partir do concreto. A criança, apesar, né, tem várias coisas que a gente pode fazer antes de introduzir a matemática em si, né? Então, justamente esse sentido de ordem, né? Esses movimentos precisos, se a criança tem esses movimentos precisos de pega, ela vai começar a ter mais facilidade, né, na hora que ela for aprender o movimento dos numerais, essa capacidade de seguir, né, de trabalhar, né, de começar uma atividade e ir até o fim, isso vai dando para a criança uma capacidade de sentar e compreender alguma coisa, né? Não adianta você ensinar coisas para a criança quando ela está super sem concentração, ou desconcentrada, ou fazendo outras coisas. Então, essa capacidade, ela é necessária. Essa exatidão sensorial, né, como a Adri falou, que a gente vai adquirir, né, que esse trabalho todo da educação sensorial vai contribuir para isso, né, essa sequência, essa progressão, como o sentido dos conjuntos, né, graças a uma ordem no espaço, né, então a gente primeiro vai dar a ideia para a criança, né, de 1, 2, 3, 4, para depois ir para a abstração, para depois ir para o símbolo, enfim, então existe toda uma sequência de atividades, uma sequência de apresentações para a criança ir adquirindo, né? Primeiro os números de 1 a 10, depois a noção do zero, depois o que é um número par, o que é um número ímpar, a escrita, compreender o sistema decimal, compreender como né, como que no sistema decimal a gente diz do 10 ao 19, depois até o 99, depois até 1000, enfim, toda essa sequência ela foi pensada por Maria Montessori para justamente ir construindo essa história que a humanidade foi fazendo. No currículo de matemática, né, da educação infantil, ele é tão completo, né, que se ele for bem trabalhado, lógico, a gente não, em Montessori, a gente só trabalha com uma conquista plena, né? Então, a partir do momento que a criança compreendeu completamente uma habilidade, ela é capaz de ser apresentada ao próximo nível. A gente não tem uma corrida de falar assim, não, ensina tudo que depois a criança vai se virar. Ela vai conquistando uma apresentação e uma noção e um conceito de cada vez. Então, uma criança, né, se esse currículo for bem trabalhado, é capaz de conhecer na educação infantil, até 6 anos, as 4 grandes lições, noções de fração. Então, assim, de tudo de forma muito natural, né? Tudo a partir do concreto, tem material pensado para tudo. Então, assim, é um currículo muito lindo, né? E um desenvolvimento muito bonito de se assistir. Como a Adri falou, tem um deixa brilha material, os olhos. Tem um material que eu gosto muito de tocar nele, de falar dele quando a gente fala de matemática, que é o Cubo do Binômio.
Eu acho ele um material muito interessante. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar no Cubo do Binômio, eu estava num workshop Montessori, e como é lindo ver aquilo, a criança usar aquele material, tocar, pegar, e a evolução que ele dá para a noção matemática que ele tem. Então, o Cubo do Binômio, ele começa com uma separação, sei lá, de quantidades ali, de formas diferentes, então uma separação, uma classificação, a criança começa a classificar o tamanho e né, e o formato das peças que tem ali no cubo do binômio, até chegar um momento que ela compreende que aquelas formas e aquelas quantidades, na verdade, são uma fórmula matemática. Lá no ensino fundamental, ela vai entender que o cubo do binômio é uma fórmula matemática. E ela chega lá sabendo a fórmula, porque ela trabalhou com aquilo. Ela não apenas decorou a fórmula matemática quando chegou a hora dela utilizar, né? Ela entendeu, ela construiu esse aprendizado. Então, em matemática, no currículo Montessori, as crianças constroem um aprendizado de matemática. Elas não decoram as fórmulas, não decoram a tabuada, elas constroem esses cálculos, essas, né, essas noções todas. Muito bom. E é isso. E, Mais alguma e, coisa? não, acho que isso é tudo para o nosso encontro de matemática. E agora o próximo é educação cósmica. A gente se vê daqui a pouquinho. Até já.